Capítulo 171. Outro tofu. Vê, relaxa, amigo, suas cicatrizes ainda estão aí, disse o amigo. Que besteira. A cicatriz que o lobo deixou quando fui caçar pela primeira vez sumiu. Assim como a cicatriz que a presa do orc deixou. Joel listou tristemente as cicatrizes que desapareceram. Não se preocupe, Joel, você receberá outros. Mas eu gostava dos meus antigos. Eles significavam muito para mim. Mesmo sendo o vice-líder do grupo de aventureiros, Joel adorava se exibir. Ele gostava de mostrar suas cicatrizes aos recém-chegados. Se houvesse outra tigela de pudim de tofu na sua frente, você comeria? Joel pensou por um momento e assentiu tristemente. Certamente. Até minhas marcas de nascença clarearam. Disse uma voz. Você poderia me fazer um favor e me dizer se as covinhas no meu rosto desapareceram? Os clientes notaram que a pele deles melhorou. Os olhos de Abemira brilharam quando ela levou as mãos aos olhos. À noite, ela estava ocupada demais para notar as mudanças, mas agora percebeu que algumas de suas antigas cicatrizes haviam desaparecido. A cicatriz deixada por uma vodka quente quando ela tinha 7 anos, a cicatriz deixada por um cachorro quando ela tinha 8, todas aquelas cicatrizes feias clarearam. Se eu continuar comendo esse pudim, minhas mãos podem voltar a ficar bonitas. Pensou Yabemira, animada. Ela acreditava que jamais conseguiria ascender acima da vida desprezível de uma humilde cozinheira. Alguém que era constantemente ridicularizada não precisava se preocupar com a aparência de suas mãos. Aqui, no restaurante da Mami, ela encontrou amor e respeito e começou a viver de verdade. É natural que uma garota anseie por ser bonita. Quando começou a trabalhar aqui, os clientes frequentemente encaravam suas mãos. Ela sentia os olhares como agulhas afiadas perfurando sua frágil confiança. Ela desejava desesperadamente ter mãos bonitas, não apenas por si mesma, mas também para representar a boa reputação do restaurante. Vou me livrar dessas cicatrizes e calos se comer 2 tigelas de pudim todos os dias. Ela disse, grata a Mickey. O tofu não só suavizou a minha pele, como também me deu um lifting facial. Mickey também ficou impressionado. Sistema, por que você não me disse que esse pudim faz milagres? Eu teria fixado o preço em 2.000 moedas de cobre por unidade. Esse alimento era uma pílula mágica para pessoas com cicatrizes, marcas de nascença e coisas do tipo. Não esperávamos que o efeito fosse tão forte. Nossos produtos não são testados em animais, mas nossos equipamentos modernos revelaram que a soja tem uma composição química completamente normal, além de conter 4,5 vezes mais proteína. É bem possível que haja traços de substâncias químicas desconhecidas. Você não realizou experimentos em animais. Todos os ingredientes foram submetidos a 18 testes diferentes. Não se preocupe. Você não respondeu à minha pergunta. Não preciso realizar testes em animais. Meus testes são mais precisos. Os resultados são mais confiáveis do que os de experimentos com animais, desde que eu tenha amostras suficientes. Vocês estão fazendo experiências com a gente, disse Mickey. No entanto, ele confiava no sistema. Seu banco de dados e conhecimento permitiam testar os alimentos. Ele restringiu a venda de pudim de tofu não apenas por motivos de marketing, mas também para garantir a segurança dos consumidores. Posso pedir outra tigela de pudim doce? Disse Klaus, olhando para a jovem garçonete. Eu gostaria de uma segunda porção do pudim de tofu salgado, disse Urien. O barulho no restaurante diminuiu. Todos olharam fixamente para Yabemira. Eles já tinham terminado a sobremesa e queriam mais, mas notaram uma regra no cardápio. Aqueles que estavam mais insatisfeitos com sua aparência olhavam para Yabemira com esperança. Eles achavam que Mickey não seria capaz de recusar 2 poderosos feiticeiros que também eram mestres de Ami. Capítulo 172. Que gentileza sua! Mas, Yabemira sentiu os olhares dele sobre ela. Entrou em pânico e não sabia o que fazer. Deveria recusar os pedidos deles de acordo com as regras, ou concordar, já que eram os mestres de Emi.
Não creio que o proprietário vá recusar os pedidos deles. Sim. Afinal, eles são os patrões da filha dele. Se ele quebrar as regras por eles, talvez a gente também consiga algumas. Os clientes cochichavam, aguardando a resposta da garçonete. Imaginavam que Mickey não recusaria 2 senhores idosos, então tentavam convencê-lo a abrir uma exceção para eles também. Talvez eu devesse pegar outra xícara. Sally olhou hesitante para a tigela vazia. A doçura da calda fazia-se sentir tão bem que ela conseguia até sentir o cheiro de mel em seu hálito. Infelizmente, cada pessoa tem direito a apenas uma xícara, e não abrimos exceções, disse Mickey, colocando um prato de arroz frito de Yangzhou na frente de Klaus. Seu arroz frito, bom apetite! Os visitantes ficaram surpresos e desapontados. Embora Mickey estivesse sorrindo, sua expressão deixava claro que ele não cederia. Klaus parou de repente. Olhou para o arroz frito e depois para Mickey. Ele nos deixou comer de graça hoje de manhã, e agora está recusando o pedido do mestre da filha. Não se preocupe, eu pago. Ele era tão viciado em doces que mal conseguia resistir. Urien ergueu uma sobrancelha. Nunca fui rejeitada. Aparentemente, ele não é muito inteligente. As regras estão bem claras. Espero que vocês consigam aceitá-las e nossa comida continuará tão deliciosa como sempre. Ele sorriu por fora, mas por dentro estava de mau humor. Ele esperava que muitos ficassem muito chateados com a nova regra, mas o pudim é tão rico em nutrientes que comer mais de uma tigela só seria prejudicial. Ele não quer arruinar a reputação do seu restaurante. Além disso, ele tem uma missão a cumprir, e a recompensa é tentadora. Por favor, sigam as regras, mestres, disse Amy cuidadosamente. Faremos isso. As regras são a base da civilização, disse Klaus, colocando uma colherada de arroz na boca. Arroz excelente. Urien deu uma mordida em seu rugiamo. Que delícia. Os 2 velhos quase tinham perdido a esperança de conseguir outra porção. Eles poderiam forçar Maud, mas isso seria inapropriado, especialmente na frente de sua filha. Se fosse qualquer outro restaurante, bastava que eles revelassem sua personalidade e os donos fariam de tudo para agradá-los. No entanto, Mickey era um cara muito estranho. Uma coisa seria manter a calma se ele não fizesse ideia de suas verdadeiras identidades, mas ele já tinha visto suas habilidades e ainda assim os tratava como clientes comuns. Ele trata todos igualmente, sem discriminação. Talvez isso seja bom. Klaus olhou para Mickey e voltou a comer. Por favor, traga-me outra tigela. Pago 10 vezes mais. Implorou Lúcia. Ela sentia que o marido estava cada vez mais frio com ela ultimamente. Aquele prato era sua salvação. Ela estava disposta a pagar qualquer coisa por ele. Sinto muito, senhora. Volte amanhã de manhã. Então ele disse ao sistema. 2.000. Vamos lá. Seria uma tolice não vender. Por favor, controle sua linguagem. Um insulto pode desencadear uma missão secreta, disse o sistema, sombriamente. De que servem essas regras se ninguém as segue? Você deve se tornar o deus das artes culinárias. 2.000 moedas de cobre não são nada comparadas ao seu grande futuro. Sistema, você deseja receber 2.000 moedas de cobre ou não? Apresentador, fale. Eu acabei de dizer isso, Mickey fez uma careta. Como era de se esperar, o sistema era bastante fraco em alguns aspectos. Mas, começou Lúcia. Espero que você goste da sua comida. Ele se virou e entrou na cozinha. Lúcia ficou perplexa com a surpresa. Pela primeira vez, ela percebeu que dinheiro não era tudo. Estaremos de volta aqui amanhã de manhã, Lúcia, disse sua amiga suavemente. Os 2 velhos que ele acabou de rejeitar são feiticeiros muito poderosos. Feiticeiros. Os olhos de Lúcia se arregalaram. Se o chefe os havia rejeitado, que esperança ela tinha? Ela recostou-se em silêncio. O chefe Mickey não infringia as regras, nem mesmo para os patrões da sua filha. Um verdadeiro homem de princípios. Se eu fosse ele, venderia o tofu para ela por 10 vezes o preço. Parece que só teremos que voltar amanhã.
Os clientes estavam conversando entre si. Eles perceberam que Mickey não podia ser subornado. Capítulo 173. O pano cai. Não esperava vê-la aqui. Disseram-me que ela deixou a cidade do caos há 2 semanas. Ficar sentou-se no canto, lançando olhares furtivos para Sally. Sua família pertencia a poderosos clãs élficos, então sua partida causou um alvoroço. Para piorar ainda mais a situação, Ladelena recomendou a rainha élfica. Sally, que sempre vivera à sombra de Irina, era agora uma candidata popular ao cargo de rainha élfica. Contudo, no momento crucial, ela saiu de casa e foi para o sul, tal como fizera a princesa élfica. A recompensa por encontrá-la era enorme. O coração de Ficar acelerou. Talvez em breve ele pudesse retornar à floresta tempestuosa. Ele colocou um pouco de pudim de tofu na boca e sorriu novamente. Ele teve muita sorte com a comida. Klaus se levantou com dificuldade. A conta, por favor. 8 moedas de ouro, disse ele, agradecido aos 2 velhos por não lhe terem causado qualquer problema. Encontrei um quarto na escola do caos. Fica no 3º andar do prédio 3 da escola de magia. Leve a Amy lá amanhã às 18h30. E, por favor, traga uma tigela de arroz frito de Yangzhou e um pouco de pudim de tofu doce. Mickey ficou muito feliz ao descobrir que seria professor de Amy na escola do caos, pois Amy poderia brincar com seus amigos. Começar um serviço de entregas em outro mundo. Ele hesitou por um momento, depois pegou 16 moedas de ouro. Ele é o mestre Amy. É o mínimo que posso fazer. Ótimo. Por favor, cuide dela. Klaus não previu essa reviravolta. Ele achou que Mickey recusaria. Depois que Klaus saiu, Urien pagou a conta e também saiu. Após provarem os 2 tipos de tofu, ambos os lados demonstraram determinação. O ar estava tenso. Luna e Sally pousaram suas colheres quase simultaneamente e suspiraram satisfeitas. Ambas eram damas de alta linhagem, mas nunca haviam provado nada mais delicioso. Ambos estavam convencidos de que o que haviam comido era mais saboroso, mas a boa educação os impediu de discutir. Pagaram as contas. Seja esperta, Amy, disse Luna. Então ela se virou para Parmer. Você é muito bom em matemática, Parmer. Você não tem medo desse pequeno contratempo, tem? Não. Obrigado, professora Luna. Os olhos do menino brilharam de ambição. Volte logo, professora Luna. Papai sabe cozinhar muitos pratos deliciosos, e ainda haverá mais, disse Amy. Luna assentiu com um sorriso. Voltarei, disse ela mesma, ansiosa para voltar. Os visitantes ergueram os olhos surpresos ao ouvirem as palavras de Amy. Haverá mais pratos deliciosos. Eles estavam ansiosos para experimentar seus novos pratos. Parkbor logo devolveu o gatinho para Amy, pois era pesado demais para ele. Mais tarde, quando surgiram lugares disponíveis para Harrison, Jacques e as 2 crianças, Parmer pediu uma tigela de pudim de tofu salgado, enquanto os outros 3 pediram uma sobremesa doce. Tchau, cabeça de cogumelo, gorducho azul e gorducho cinza, disse Amy na porta, segurando o patinho feio nos braços. Parkbor assinou de volta. Tchau, irmã mais velha e gatinha gordinha. Adeus, pequeno chefe, disseram Harrison e Jacques, que segurava uma caixa de arroz frito de Yangzhou. Por que você não se despediu de mim? Disse Parmer, olhando carrancudo para Amy. Porque ainda não pensei em um apelido para você. Tchau. Disse Parmer e saiu irritado. Tchau, Amy voltou ao restaurante, satisfeita. Chefe, que tal experimentar este tofu? Perguntou Kiel. Para que estamos trabalhando tanto? Perguntou Sargeras, olhando para Kiel e Monte. Pelo bem de Rugiano. Comam. Disse Sargeras, apontando para os 15 Rugiano à sua frente. Depois das 9 horas, Mickey dispensou educadamente os clientes atrasados. Quando o último cliente saiu, Mickey fechou a porta e suspirou aliviado. A luta entre os 2 lados terminou. Pai, vendemos 512 Rugiano, 90 tigelas de arroz frito e 240 tigelas de pudim de tofu, relatou Amy, feliz.
Isso dá um total de 175.480 moedas de cobre. Troquei as moedas de dragão e as moedas de ouro por moedas de cobre. Oh, você é incrível! Você é literalmente um gênio da matemática, disse Mickey, abraçando a filha. Faltavam-lhe apenas 1.000 moedas de ouro para comprar a energia, e atualmente ele tinha 880 clientes. Frango ensopado com arroz vai virar moda, e quando eu chegar a 0,5 de força, vou poder brandir uma espada. Capítulo 174. Para o lar e para o descanso. E a Benia olhou para o pai e a filha com um sorriso e uma mistura de inveja. Quando meu pai vai voltar? Mamãe prometeu que ele voltaria, mas quando? Estou esperando há tanto tempo, ela murmurou, levando a louça para a cozinha. Mickey olhou para Amy seriamente. Amy, a partir de amanhã, você começará a estudar com Klaus. Lembre-se, você deve chamá-lo de Mestre Klaus e ser sempre educada. Mas eu gosto de chamá-lo de Mestre Meia Barba. Mickey balançou a cabeça negativamente. Isso é grosseria. Ele pode se ofender. Palavras às vezes ferem mais do que espadas. Os alunos devem respeitar seus professores. Você é o único aluno, então comporte-se. Amy assentiu obedientemente. Sim, padre. Mas posso ao menos chamá-los de Mestre Meia Barba e Mestre Tartaruga depois da aula? Acho que sim, disse Mickey, olhando para o rostinho dela, pequeno e expectante. Eles não pareciam se importar muito com seus apelidos. Amy sorriu. Ótimo. Ela olhou pela janela e acenou para Mickey. Quero ver as estrelas, pai. Certo, vamos para a varanda. Dá para ver melhor de lá. Ele se sentia um pai irresponsável por estar sempre ocupado demais para passar tempo com Amy. Mia, vá para casa se já terminou. Se cuide. Você pode voltar mais tarde amanhã, eu tenho que levar a Amy para a escola. Não volto antes das 18h50. E a Benia assentiu com a cabeça. Sim, chefe. Gostaria de uma massagem nos ombros. Não. Vá para casa e descanse um pouco. Boa noite, irmã Mia, disse Amy, acenando com sua mãozinha. Miau! Exclamou o patinho feio. Ele ainda tinha um pouco de medo dela, mas já havia se acostumado com a presença dela trabalhando ali. Boa noite. O coração de Abemia se aqueceu. Podemos levar a fada dos cogumelos conosco, pai? Perguntou Amy enquanto já subiam as escadas. Claro, disse Mickey, pegando a caixa de música, e junto com Amy, subiu até o 3º andar. Mickey conseguiu enganar o sistema para que remodelassem o 2º e o 3º andares. Do lado de fora do pequeno quarto vazio no 3º andar, havia uma grande varanda com grades brancas e ladrilhos cinza antiderrapantes. De lá, se tinha uma vista magnífica da Praça Aben. Assim que abriram a porta, a lâmpada acendeu. Nossa, que varanda espaçosa! Exclamou Amy, animada. Ela colocou o gatinho no chão e começou a correr pela varanda. Mickey ficou surpreso. Este é um lugar maravilhoso. Você pode grelhar carne e beber cerveja aqui. Há espaço suficiente para uma churrasqueira, um guarda-sol, uma cadeira de balanço e muito mais. Preciso de uma cadeira de balanço, disse ele ao sistema. Não vou ficar olhando para as estrelas enquanto estiver deitado no chão. Não é permitido trocar de restaurante. Você receberá 2 cadeiras de luxo gratuitamente após fazer o upgrade. Os clientes vão comer aqui. Não. Exatamente. O 2º e o 3º andares são espaços privados. Não permitirei que ninguém suba lá. O restaurante fica no 1º andar, isso não vai mudar. Então, você vai vender a cadeira ou não? Não tenho muito tempo. Desculpe, eu estava enganado. Você pode comprar uma cadeira de balanço. Tenho milhares de cadeiras de balanço para todos os gostos. Algumas até têm função de massagem. Perfeitas tanto para casa quanto para momentos de lazer. Mickey assentiu com a cabeça, imagens surgindo em sua mente. Capítulo 175. Você conhece Brilha, Estrelinha? Mickey escolheu uma cadeira de vinho marrom com pernas de metal curvadas. Custou 5 moedas de ouro e parecia muito confortável.
A cadeira de balanço estará pronta em 5 minutos. Onde devo colocá-la? Perguntou o sistema. Aqui, na varanda. Me avise quando estiver pronto. Ele não queria perder a oportunidade de fazer um truque de mágica na frente de Amy. Era uma noite fresca de início de outono com uma brisa leve. Pai, vem cá. Vamos fazer uma competição para ver quem consegue grasnar melhor. O senhor aceita ser o nosso juiz? Mickey estava confuso. Ela estava tentando fazer o gato grasnar. Amy, a patinha feia, não é uma pata comum. Miau. Miau. O gatinho acenou com a cabeça em concordância. Eu sei, disse ela, virando-se para o gatinho. Você é um patinho feio. Miau, exclamou o patinho feio, assustado. Mickey balançou a cabeça e sorriu. Parecia que ela não queria admitir que ele era, na verdade, um gato. Por que você precisa dessa competição? Porque ele não consegue grasnar. Ele não vai conseguir se comunicar com os outros patos. Nenhum pato gostaria disso. Amy olhou para o gatinho preocupada e levantou sua cabeça com a mãozinha. Aprenda. Ou nada de comida amanhã. Miau. Respondeu o gatinho prontamente. Cuac, 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 disse Amy. Ela estava se saindo muito bem. Miau, 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 disse o patinho feio. Amy bateu o pé. Não. Escute com atenção. Quá, 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 quá. O gatinho baixou a voz, com medo. Miau, miau, miau. Não, seu pato estúpido. É quá, quá, quá. Miau, miau, miau. Vou te dar uma última chance. Desta vez, é melhor você fazer direito. Miau, miau, quá, chega. Nenhum pato vai gostar de você, disse ela, acariciando a cabeça do gatinho. Depois, olhou para Mickey. Ele é tão bobo, pai. Acho que não vai chegar à idade adulta. Não se preocupe. Nós vamos garantir que ele cresça, disse Mickey enquanto Amy engolia em seco. Ele sabia exatamente o que se passava na cabeça dela. A competição terminou antes mesmo de começar. A cadeira de balanço está pronta. Quando você gostaria que ela fosse instalada? Perguntou o sistema. Em 30 segundos. Bem aqui. Ele sorriu para Amy. Vai haver um truque de mágica agora. Os olhos de Amy brilharam. Mágica? Não. Mas parece que sim. Está bem. Amy bateu palmas e olhou esperançosa para Mickey. Precisamos de uma cadeira se quisermos olhar as estrelas, certo? E de preferência uma cadeira em que possamos deitar. Sim. Olhe aqui e não pisque. Tadá. Os olhos de Amy se arregalaram, mas depois de 3 segundos nada aconteceu. Mickey estendeu as mãos, envergonhado. Que diabos? Onde está essa maldita cadeira de balanço? Miau. Gritou o patinho feio de repente atrás dele. Amy se virou. Papai, olha. É uma cadeira. Mickey se virou e viu a cadeira de balanço atrás dele. O patinho feio estava tentando subir nela. Sinto muito, disse o sistema, em tom de desculpas. É muito pesado. Não acontecerá novamente. Mickey estava furioso, mas não pode deixar de sorrir. Tenho certeza de que ele fez isso de propósito. Será que foi algum tipo de retaliação? Ah, meus truques andam mais ou menos ultimamente. Ele empurrou a cadeira e ela começou a balançar. Parecia bom. O tremor sacudiu o gatinho, que rolou pelo chão. Finalmente, ele parou e olhou em volta, confuso, sem entender o que acabara de acontecer. Você é incrível, pai. Quero ser tão forte quanto você. Disse Amy, com carinho. Você será muito mais forte do que eu quando dominar a magia, disse Mickey, acariciando os cabelos dela com um olhar satisfeito. Vamos ver as estrelas, disse Mickey, sentando-se em uma cadeira. Amy sentou-se com dificuldade na cadeira e, rindo baixinho, atirou-se nos braços de Mickey. É tão lindo, disse Mickey, abraçando Amy e balançando a cadeira. Sem nuvens ou postes de luz, o céu estava tão limpo. As estrelas brilhavam intensamente. Mickey não se lembrava da última vez que tinha visto um céu noturno tão magnífico. Você conhece a música Brilha, Brilha, Estrelinha? Perguntou Amy de repente. Capítulo 176.
Chama-se A Primavera Chegou. Ah. Como ela conhece essa música? Mickey olhou para a caixa de música e entendeu tudo. Não sei. Devo te ensinar. Vamos. Brilha, brilha, estrelinha, como eu anseio saber quem você é. Você está desafinado. Amy estava confusa. Mas, pai, o senhor acabou de dizer que não conhece essa música. Bem, eu ouvi um pouco. Então vamos cantar juntos. Brilha, brilha, estrelinha, como eu anseio saber quem você é. Ela cantou, batendo palmas. Suas duas tranças balançavam, e suas orelhas pontudas pareciam quase transparentes à luz das estrelas. Mickey cantou baixinho. O patinho feio não conseguia subir na cadeira. Ele corria inquieto ao redor deles, miando, tentando chamar sua atenção. Olha, pai. Uma estrela está voando. Amy apontou animada para o céu. Era uma estrela brilhante, com uma longa cauda atrás de si, que se movia para o leste. É uma estrela cadente. Se você fizer um pedido, ele certamente se realizará. Sério? Amy fechou os olhos, juntou as mãos e começou a rezar. Rezo para que Amy seja feliz todos os dias, orou Mickey, olhando para a filha. Logo Amy abriu os olhos. E qual foi o seu pedido? Desculpe, pai. A professora Luna disse que o desejo não se realizará se você o contar. Certo. Tenho certeza de que seu desejo se realizará, disse Mickey, grato a Luna por ajudá-lo a criar Amy. Amy cresceu e se tornou uma criança gentil, em grande parte graças a ela. Sim, vai ser. Ela beijou Mickey na bochecha e deitou a cabeça em seu peito. Pai, você nunca vai me deixar, né? Nunca. Disse ele, acariciando suavemente os cabelos dela. Amy sorriu e sentou-se novamente. Você é o melhor, pai. Eu dançarei para você. Vamos. Amy estudou por menos de um dia. Amy saltou da cadeira e foi em direção à caixa de música. Mas, pai, qual é o nome desta dança? Não entendo uma palavra desta canção. O próprio Mickey não entendia japonês. Ele pensou por um instante e disse. Chama-se A Primavera Chegou. Amy bateu palmas alegremente. Eu gostei. Adoro a primavera. Não é à toa que a fada dos cogumelos está tão feliz. Eu também adoro a primavera. Vou começar, disse Amy, agachando-se e tocando a tela com o dedo. A música começou a tocar. Ela havia aprendido a usar a caixa de música em apenas um dia, mesmo não sendo muito de ler. Amy assumiu uma expressão séria. Ficou de lado, com os braços cruzados sobre o peito. Depois, ergueu os braços e os agitou ao redor do corpo. Dançou ao ritmo da música. Seus movimentos não eram precisos nem graciosos, mas mesmo assim pareciam muito fofos. Mickey sorriu. Ela quase tropeçou ao cruzar o pé esquerdo atrás do direito. Ela conseguiu tornar os movimentos de dança ainda mais encantadores. A dança não foi boa, mas derreteu o coração de Mickey. O patinho feio também tentou dançar. Quando a música parou, Amy congelou, respirando com dificuldade. Pai, o senhor gostou. Excelente. Ficou ainda melhor do que o da fada dos cogumelos. Ela nunca dançou antes, mas memorizou a maioria dos passos em um dia. Ela é talentosa. Tenho certeza de que ela vai dominar essa dança rapidamente. Obrigada, padre. Vou tentar, disse ela, feliz. Vamos descer e nos lavar. Amanhã vai ser um dia longo. Você vai usar roupas novas, disse Mickey, agachando-se e a pegando no colo. Sim, pai, disse ela, envolvendo os braços em volta do pescoço dele. O patinho feio o seguia tristemente, ninguém lhe dava atenção. No palácio do segundo príncipe, um jovem bonito conversava com jovens cultivadores. Eles o olharam com admiração. De repente, um senhor idoso com aparência de mordomo entrou correndo na sala. Meu príncipe, mensageiro dos elfos, sussurrou ele em seu ouvido. Capítulo 177. Querida Irina, Joshedvard pareceu surpreso, mas logo disfarçou a expressão. Fez um gesto para que o mordomo se retirasse. Em seguida, levantou-se, segurando uma taça de vinho. Você é jovem, mas talentoso. A Torre dos Magos depende de você.
O Império depende de você. Vamos brindar ao Império. Pelo Império. Os feiticeiros se levantaram e viraram seus copos de um só gole, seus olhos brilhando com uma confiança fanática. Já é tarde. Preparei os quartos de vocês. Tenho certeza de que as meninas deixarão vocês dormirem bem. Obrigada, meu príncipe. Você é muito gentil, meu príncipe. O Império prosperará quando você se tornar rei. Começaram a beijá-lo. Josh acenou com as mãos. Eu sou apenas o segundo príncipe. Meu irmão, o primeiro príncipe, se tornará rei. Agora é melhor você ir. Não faça as moças esperarem. Quando eles saíram, o sorriso em seu rosto se transformou em desprezo. O mordomo entrou. Meu príncipe, o mensageiro já está à espera. Levem-no para a delegacia e não deixem ninguém chegar perto da casa, disse Josh friamente. Ele bateu o copo na mesa, derramando vinho. Sim, meu príncipe, respondeu o mordomo, baixando a cabeça. O segundo príncipe podia parecer respeitável aos olhos dos outros, mas ele sabia exatamente que tipo de homem era. Em um escritório silencioso, onde todas as portas e janelas estavam fechadas, estava o segundo príncipe. Ele olhava para uma pintura na parede. O enviado, um elfo alto e idoso, estava suando. O segundo príncipe tinha apenas uns 30 anos, mas emanava uma aura de poder tão grande que o elfo se sentiu como se estivesse diante de sua rainha. Ele estava ali parado há um bom tempo, mas o príncipe nem sequer lhe lançara um olhar. O que ela quer? Perguntou Josh, secamente. Ladelena pediu que eu lhe entregasse esta carta, respondeu o elfo prontamente, retirando a carta do envelope. Era verde escuro com trepadeiras. Mas não havia nada escrito nele. Coloque na mesa e vá embora, disse Josh. Sim, príncipe, disse ele, colocando cuidadosamente o objeto sobre a mesa, virando-se e saindo em silêncio. Ali, suspirou aliviado. Ao ouvir a porta fechar, Josh se virou. Pegou a carta. Os cipós brilharam em verde e depois desapareceram dentro do envelope. Ele rasgou o envelope e despejou o conteúdo sobre a mesa. Uma semente preta e um pedaço de papel verde claro caíram. Ele não deu atenção à semente, mas pegou o papel. O quarto ficou em completo silêncio. Após algum tempo, o papel pegou fogo e, junto com ele, o envelope com as sementes. Parece que subestimei esse Snar. Ele consegue usar magia temporal. Alex, eu sabia que você ainda estava vivo. Disse Josh, cerrando o punho. Sua voz era gélida. Uma rajada repentina de vento espalhou pedaços de papel da mesa, que rodopiaram em torno de seu rosto sombrio. Josh pegou o pedaço de papel e o vento cessou. Os pedaços restantes caíram no chão. Preciso colocar o plano em ação, respondeu ele com uma expressão calma. Ele sentou-se à mesa e pegou uma caneta. Querida Irina, peço desculpas por não ter escrito para você há tanto tempo. Quando terminou, colocou a carta em um envelope azul no qual escreveu, para a Irina. Ele pensou por um instante e pegou outro pedaço de papel. Cara Ladelena, eu a ajudarei. Por favor, não se esqueça da sua promessa. Na fronteira sudoeste do Império Hot, um homem jovem, forte e bonito, vestido com armadura dourada, estava sentado em um trono dentro de uma tenda. Ele se levantou e sorriu, segurando uma xícara na mão. Vamos tomar um drink. Seus oficiais ergueram suas taças. Obrigada, meu príncipe. É com muita gentileza que nos convida aqui, meu príncipe. Disse o velho. Um segurança entrou correndo na sala. Kiner retornou, meu príncipe. Ele tem algo que deseja lhe contar. Os olhos de Sean Edward se arregalaram. Ele assentiu com a cabeça e fez um gesto para que o guarda se retirasse. Então, sorriu para seus homens. Com licença, já volto. Seu sorriso desapareceu assim que ele saiu. Mande-o para minha tenda, disse ele ao guarda. Logo em seguida, um sujeito com uma máscara prateada e calças pretas justas entrou na tenda. Já faz 6 meses que estou investigando, meu príncipe. Dos generais que me designou, o general Simon é o mais suspeito. Sabe, ele voltou para a roda.
Depois daquele incidente, ele desapareceu. Ele me explicou o motivo do seu desaparecimento, mas eu percebi que ele estava mentindo. Simon. Sean murmurou baixinho e sorriu. Ele era o braço direito do Alex. Talvez tenha algo a ver com o desaparecimento dele. Capítulo 178. O pequeno feiticeiro. Depois de dar banho em Amy no gatinho, Mickey os colocou na cama e contou-lhes uma história antes. Ele beijou a testa da filha e sorriu. Depois, Mickey deitou-se na cama e pensou no dia seguinte. Amanhã ela terá sua primeira aula de magia. Ela precisa de uma túnica. Mickey queria que Amy estivesse sempre ao seu lado, mas não podia dar-lhe tudo o que ela precisava. Ela tinha de ser forte para se proteger e proteger aqueles que amava. Sistema, preciso de um roupão. Não me importa o que você precisa. Estou aqui para ajudá-lo a se tornar o deus da culinária. Eu não sou um supermercado. Disse o sistema com raiva. O grande dia da Amy é amanhã. Preciso de um roupão que não seja muito chamativo, mas que seja chamativo, folgado, mas não muito folgado. Só me diga o preço. Vou te dar um manto cúbico que parece esférico. Que tal? Mickey ergueu uma sobrancelha. Acho que pedi demais. Posso tirar uma foto? Imagens surgiram em sua mente. Havia uma grande variedade de vestes. Havia vestes longas, como as que Klaus e Urien usavam, vestes curtas que eram convenientes para combate corpo a corpo e vestes coloridas e charmosas que pareciam vestidos. Quem diabos usa vestes taoístas ou monásticas? Taoístas e monges são feiticeiros. Em certo sentido. Será que eles conseguem fazer uma bola de fogo? Então, as vestes taoístas e monásticas desapareceram. Mickey escolheu um vestido justo azul e roxo, um par de meias pretas, botas pretas e uma capa com capuz preta e vermelha. Amy vai ficar uma gracinha. Quando o sistema disse que custaria 30 ouros, Mickey nem pestanejou e comprou 2 conjuntos. O outro conjunto era preto. Com ele, ela ficaria parecendo uma lolita gótica. Obrigada. As roupas estarão prontas em 5 minutos. Guarde-os no armário. Se você errar desta vez, nunca mais comprarei nada de você, avisou Mickey. Maldito sistema. Garanto-lhe que desta vez não há erros, respondeu o sistema prontamente, fingindo não ouvir seus palavrões. Mickey programou o alarme para as 5 da manhã. Deu uma olhada rápida em Amy para se certificar de que ela não havia se descoberto, depois apagou a luz e adormeceu. Papai, acorda. Estou atrasada para a escola. Amy gritou antes mesmo do alarme tocar. Mickey abriu os olhos sonolentos com dificuldade e viu Amy pulando na cama. Estou indo para a escola. Miau, miau, gritou o gatinho, tentando subir na cama. Mickey acordou, Amy pisou acidentalmente na mão dele e ela ficou dormente. Ele olhou para o relógio. 4h50. Ainda é cedo. Durma mais um pouco. Amy já estava dançando na cama dele. Ele conseguia entender a empolgação dela, já que hoje era o primeiro dia de aula dela. Amy balançou a cabeça negativamente. Não. Quero usar um vestido bonito. E também você pode fazer meu cabelo. E onde fica minha escola? Hoje você estará na escola do caos. É verdade? Sim, disse ele, dirigindo-se ao armário. Ótimo. Posso brincar com a Daphne. Ela pulou. O impacto da aterrissagem fez o gatinho voar do cobertor para o chão. Ele lançou um olhar desesperado para Amy. Sim, depois da aula você pode brincar com seus amigos, disse ele, abrindo o armário e se virando para olhar misteriosamente para Amy. Adivinha o que você vai usar para ir à escola hoje? Que vestido bonito! Perguntou Amy, esperançosa. O hobby lindo, disse Mickey, tirando um vestido e uma capa do bolso. Uau, gostei, pai. Vamos colocar. Mickey ajudou a vestir-se. O vestido e a capa eram muito confortáveis. De acordo com o sistema, eram à prova de fogo. Mas ainda não estava claro se o fogo de Amy danificaria a peça. As mangas e a barra do vestido eram adornadas com renda. Amy usava meias pretas e botas de couro pretas, e uma capa preta e vermelha chegava um pouco abaixo dos joelhos.
Doce e pequena feiticeira. Capítulo 179. Incrível. Mickey olhou para Amy e assentiu com a cabeça. Ela estava bonita. Uma ótima combinação de roupas. Ele estava orgulhoso de si mesmo. Como estou, padre? Perguntou Amy, preocupada. Maravilhoso. Eu sou uma maga. Ela cerrou os punhos e correu alegremente pela sala, com o patinho feio atrás dela. Quando Klaus lhe ensinar magia de combate corpo a corpo, ela será uma supermulher. Mickey sorriu enquanto observava a capa dela esvoaçar atrás dela. Amy correu para o quarto ao lado e olhou-se no espelho. Pai, você poderia me fazer 2 rabos de cavalo hoje? Certamente. Ah, ela quer mudar o penteado? Deve estar nervosa com a escola. Ele rapidamente prendeu o cabelo dela em 2 tranças, que combinaram muito bem com a roupa. Depois de se lavarem, Mickey desceu para cozinhar e Amy brincou com o gatinho. Apesar de ter acordado muito cedo, ela não estava com sono. A bruxinha e seu gato. Mickey estava amassando a massa, que era a parte mais trabalhosa do preparo. Hoje ele tem que levar Amy para a escola, então haverá menos massa. Sistema, eu quero comprar um carro, disse Mickey de repente. Ele não queria passar muito tempo na estrada. Receio que você não tenha condições de pagar por isso. Um auto usado serve. Não vendo itens usados, declarou o sistema com orgulho. Além disso, não acho que um auto usado seja uma escolha segura, considerando as estradas esburacadas por aqui. O sistema estava certo. Aqui na cidade do caos, as estradas eram boas, mas não eram para carros. Qual o preço do SUV mais barato? O Range Rover mais barato custa 15.000 moedas de ouro. Você pode melhorá-lo. O Range Rover mais caro custa 30.000 moedas de ouro. E quanto às bicicletas? Os carros são muito caros. O dinheiro que economizei é para minha saúde. Seria uma idiotice gastá-lo em um carro, especialmente um caro. Ele tinha um Range Rover caro na garagem, o mais barato de todos os seus carros, mas não havia pago 1 centavo por ele. Agora que precisava trabalhar por cada centavo, gastava-o com sabedoria. Você pode pagar pelo mais caro em parcelas. Eu posso te emprestar o dinheiro. Por 1 ano, sem juros. A entrada é de apenas 9.000 moedas de ouro. E posso te oferecer 3 reparos gratuitos. Você não terá que pagar nada se o custo do reparo for inferior a 10 moedas de ouro. Você não encontrará oferta melhor. Não, obrigado. Mostre-me as bicicletas. Respondeu Mickey. O sistema é muito irritante quando há muito dinheiro envolvido. Você pode testar. Vocês vendem bicicletas ou não? Os carros funcionam a gasolina, mas não há gasolina neste mundo. Terei que comprá-la do sistema, mas isso certamente aumentará o preço. E não quero chamar muita atenção dirigindo uma caixa de metal. Não tenho forças para resistir aos mal-intencionados. Ganhar dinheiro é minha prioridade número 1. A tentação do sistema falhou. Ele não teve escolha a não ser mostrar as fotos das bicicletas para Mickey. Ele rapidamente escolheu uma bicicleta Forever já ultrapassada e enganou o sistema para usar fibra de carbono, amortecedores, um controle remoto, um câmbio de 12 velocidades e um banco traseiro removível. Ele pagou apenas 10 moedas de ouro por ela. Estou montando a bicicleta. Ela estará pronta em 5 minutos. Onde devo colocá-la? Na frente do restaurante. Mas depois, quando eu sair, não quero que roubem, disse Mickey, olhando para o desenho. Parece um pouco antiquado, mas a cor preta combina. Mickey estava muito satisfeito consigo mesmo. Comprei uma bicicleta que valia 100 moedas de ouro por apenas 10 moedas de ouro. Depois do café da manhã, Mickey comprou uma garrafa térmica com 1 moeda de ouro, colocou um pouco de pudim de tofu doce dentro, preparou um pouco de arroz frito e ele e Amy saíram. A bicicleta já está na entrada, informou o sistema. Pai, não vamos nos atrasar. O patinho feio olhou em volta, animado, nos braços de Amy. Não, nós temos uma bicicleta. Chegaremos lá em menos de 10 minutos, disse ele. Uau, o que é aquilo? Tem 2 rodas. É uma carruagem? Mas não há cavalos à vista.
É uma bicicleta. Não precisamos de um cavalo para puxá-la, disse ele, colocando a garrafa térmica e a caixa na sacola e pendurando-a no guidão. Em seguida, colocou o patinho feio na cestinha e Amy na cadeirinha. Segurem-se firme. Temos 15 minutos. Sim, pai. Amy não sabia o que era uma bicicleta, mas confiava em seu pai. O patinho feio colocou as duas patas na borda da cesta, olhou em volta e miou, curioso. Mickey subiu na bicicleta e pedais foram acionados. Uau! Somos tão rápidas! Exclamou Amy, feliz, com sua capa esvoaçando ao vento, parecendo uma mini supermulher. Uau! Incrível! Disse Salty quando Mickey passou pela loja de Orien. Capítulo 180. Bicicleta vs. Tripulação. A bicicleta. As risadas de Amy e seu hobby preto e vermelho chamaram a atenção. Isso é algum tipo de magia? Talvez. Só se move sobre duas rodas. Não são o chefe Mickey e a filha dele. Os transeuntes logo perceberam Mickey e sua filha dirigindo. Pai, olha. Tem uma coisa de duas rodas vindo aí. Disse um menino para o homem que comprava o café da manhã. Sério? Aqui está sua cebolinha verde favorita, bem, disse o homem, sem levar as palavras do filho a sério. Quando ele se virou, congelou. O que é isso? Que ótimo, pai. É mais rápido que a nossa carruagem, disse um menino, com inveja. O homem bufou com desdém. Acho que não. Juan, alcance essa carruagem estranha. Disse ele ao velho magro e entrou na carruagem com o filho. Sim, senhor, respondeu o cocheiro. Ele estalou o chicote e os dois cavalos dispararam para a frente. As pessoas na rua rapidamente abriram caminho. O patinho feio se debatia na cesta. Cada vez que tentava se levantar, o balanço o derrubava. Finalmente, ele desistiu. Andar de bicicleta é muito divertido. Amy exclamou, gesticulando alegremente. Ela nunca tinha andado de charrete ou a cavalo antes. Ela adorou a velocidade. Mickey sorriu. O sistema havia criado uma bicicleta muito confortável. Até ele conseguia andar nela sem se cansar. Claro, o rugiamo e o arroz frito de Yangzhou também contribuíram para isso. A praça de Aden foi pavimentada com pedras verdes de 40 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura, assentadas por grandes pedreiros anões. As pedras eram verificadas diariamente para garantir que a área estivesse lisa e que os amortecedores absorvessem a maior parte da vibração. Pai, eles estão vindo nos buscar. Eles me invejam por ter uma filha tão doce. Não. Eles me invejam por ter um pai tão bom. Amy deu uma risadinha. Nós alcançamos vocês! Exclamou o menino alegremente, colocando a cabeça para fora da janela da carruagem e comendo suas cebolinhas. Essa geringonça de duas rodas não é páreo para nossa carruagem. Vou alcançá-los num instante, declarou o cocheiro, orgulhoso. O homem na carruagem também sorriu. E então o cocheiro reparou nas roupas de Mickey e Amy. Ela deve ser um gênio para se tornar uma feiticeira tão jovem. Talvez eu deva me desculpar pelos meus comentários ofensivos. Amy olhou para o feijão na mão do menino, engoliu em seco e se virou para o pai. Pai, eles acham que são mais rápidos do que nós. Mickey se virou e olhou para o cocheiro, que estava com um sorriso malicioso no rosto. Isso estimulou seu espírito competitivo. Então, mostre a eles do que essa bicicleta é capaz. Eles me provocaram desnecessariamente, a minha bicicleta de corrida semi-profissional. Ei, velho, até os portões da escola do caos. Boa sorte. Vamos lá, padre. Amy bateu palmas. Então, virou-se para o velho e disse, nós vamos vencer. Eu cavalgo há 40 anos. Não vou perder. Seu mestre era um oficial de patente média a serviço do senhor da cidade do caos. Ele conseguiu adquirir vários cavalos Vic jovens, dos quais existiam muito poucos. Eram fortes, os melhores cavalos para carruagens. Os goblins os usavam para transportar minério. Que homem interessante, disse Dicos. Ele teve que recorrer a contatos quando comprou os cavalos de Vic. Um deles chegou a ganhar uma corrida contra o cavalo de um amigo.
Mickey mudou de marcha e pisou nos pedais. A velocidade aumentou. Ele voou como o vento. Num instante, ele ultrapassou a carruagem por 100 metros. Isso é impossível! Juan exclamou boquiaberto. Vamos lá, nós vamos perder! Gritou o menino, batendo na carruagem. Dicos não conseguiu esconder sua surpresa. Já perdemos, disse ele, acariciando a cabeça do menino. Juan, vamos para a escola do caos.